Porto Barbeiro. Bom, eu quero apresentar a você o nosso convidado de hoje, mas vou mostrar primeiro o livro dele para que você possa ter uma ideia. Aí está, ó. Por que é que a gente é do jeito que é? Publicado pela editora Gente, né? E de autoria do Eduardo Ferraz. Está aí a capa do livro. Eduardo, portanto, é o nosso convidado de hoje. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço o convite. Você estava me falando, você é engenheiro agrônomo, consultor, palestrante, faz uma série de palestras. Né? Eu sugiro agora que com o livro vai ter muito mais palestras para você dar. Espero que sim. Não é isso? Agora, como é que uma pessoa que está na área mais técnica, né, como um engenheiro agrônomo, passa a estudar a área de psicologia e a área de neurolinguística? Na verdade, quando a gente entra na faculdade, eu entrei com 16 para 17 anos, a gente não sabe o que é da vida, né? E eu entrei na Universidade Federal do Paraná, em agronomia, muito bem colocado, era um bom aluno, mas o que eu fazia o tempo inteiro agora, eu tenho 46 anos, 30 anos depois, era trabalhar com gente. O que eu fazia era agitar, era montar curso de extensão universitária, era organizar palestra, eu já fazia isso durante a faculdade. Eu me formei e uma semana depois de formado, entrei numa multinacional chamada Ciba-Geigy, onde eu fui ser engenheiro agrônomo, no Rio Grande do Sul. E o que eu fiz, eu só tive esse emprego formal, o único emprego, em 5 anos. O que eu fiz nesses 5 anos foi dar palestra e dar treinamento. Então o que eu fazia o tempo inteiro é tentar entender por que a gente é do jeito que a gente é. Por que as pessoas têm reações tão diferentes por uma mesma palestra, por exemplo, ou por um mesmo treinamento. Por que a gente interpreta essas coisas de forma tão diversa? E aí eu saí dessa empresa com meus 26, 27 anos e resolvi, muito pretensiosamente, que eu seria consultor de empresas, que eu ia trabalhar com gestão de pessoas. E nesses últimos 20 anos o que eu fiz foi estudar isso aí. Então, psicologia, neurociência, um pouco de antropologia, para entender por que a gente é tão diferente um do outro. Sim, agora, como é que pessoas tão diferentes como essas que você constata conseguem viver na mesma organização? Porque pessoa muito diferente deve ter ideias diferentes, visões diferentes. Não tem um clima organizacional ruim quando as pessoas são muito diferentes? O clima, eu podia dizer que de forma mais amena que não, que isso é suave, que isso tem transição, mas a resposta sincera para você a maioria das vezes o clima é complicado, porque as pessoas têm modelos de mundo diferentes. De onde é que vem a personalidade? Para simplificar. Metade, grosso modo dizendo, metade do que a gente veio da genética. Alguns comportamentos 60%, 70%, outros 20%, 30% da personalidade. Mas em média, metade do que a gente veio da genética, a outra metade veio do ambiente, a gente aprendeu a ser. Um autor muito famoso, Max Ridley, ele diz o seguinte, que a genética é o gatilho. O ambiente é o dedo. O ambiente, ele também molda a genética, ele faz com que a genética apareça ou não. Então, entre os 0 e os 10, 12 anos, a gente forma a base, a estrutura da personalidade. E eu vou falar uma coisa meio chocante agora, e depois muda pouco. Muda pouco? Muda pouco. Depois de 10 anos de idade, muda muito pouco. O Freud dizia alguma coisa parecida 100 anos atrás, só que ele não tinha os tomógrafos por emissão de pósitron, as ressonâncias magnéticas funcionais por imagem que a gente tem hoje, que mostram até 1.500 quadros por segundo do cérebro. Um tomógrafo há 30 anos atrás mostrava uma imagem a cada 10 minutos. Eu vou repetir. Um tomógrafo há 30 anos atrás mostrava uma imagem a cada 10 minutos. Um tomógrafo hoje mostra 1.500 imagens por segundo. É quase em tempo real como o cérebro funciona. E os cientistas estão constatando que algumas partes do cérebro mudam muito pouco no adulto. Significa que a base, a estrutura da personalidade muda pouco. O que muda, a neuroplasticidade, a parte que muda é o acabamento. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas dentro de uma empresa, seja uma empresa com 3 pessoas ou com 500 pessoas, são completamente diferentes umas das outras, com modelos de mundo, com visões e com personalidades diferentes. O que eu procurei fazer no livro de maneira científica, mas bem-humorada, é explicar como é que isso acontece e o que eu faço para melhorar esse ambiente. Agora, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as pessoas podem mudar muito pouco? A resposta prática é a seguinte, vamos pegar um adulto aí de 20, 22 anos, que já é adulto. 70% a 80% da personalidade dessa pessoa de 20, 22 anos já está estruturada. Ele tem 20 a 30% para mudar. Deixa eu ser mais claro, deixa eu dar um exemplo.
pode comparar, o James Heckman foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2000, e que passou 40 anos estudando educação infantil. Ele compara a personalidade com um prédio. Ele diz o seguinte, que a personalidade de um adulto é como se fosse um prédio de 10 andares. A base, a estrutura desse prédio não muda, ela é fixa. Você pode mudar os móveis de lugar, você pode mudar a pintura, você pode até a parede, você pode tentar mudar de lugar. Mas a base você não muda. Deixa eu dar um exemplo mais claro. O que é base, o que é estrutura? Vamos pegar exemplos extremos. Uma pessoa tímida, fechada, introvertida, é tímida, isso é estrutura. Isso vai mudar pouco. Ela não muda? Muda muito pouco. Ela não pode perder essa timidez? Quantas pessoas, agora não é ciência, agora eu estou brincando falando sério. Claro. Quantas pessoas na vida, eu estou falando dos extremos. Sim, claro. Quantas pessoas extremamente tímidas, quando adultas, você viu se transformarem em pessoas extrovertidas, sociáveis e falantes? Não vale bebendo, né? Encher na cara não, é outra conversa. Normalmente, uma pessoa introvertida, fechada, tímida, para não dizer em 100% dos casos, rarissimamente vira sociável. Vamos pegar outro extremo. Quantas pessoas sociáveis, animadas, falantes, viraram tímidas? Não é parecem tímidas em meia hora ou 1 hora. O extrovertido passou a ser tímido depois de uma certa idade. Quantos casos assim você conhece? É tão raro que não existe, é muito difícil. E o que a gente vai mais ver nas empresas é pessoa tentando mudar a estrutura de personalidade, tímido tentando virar extrovertido, extrovertido tentando ser tímido ou concentrado ou quietinho. Uma pessoa impaciente, acelerada, impulsiva, isso é estrutura, tentando virar paciente, calma, tranquila, ponderada. Um ponderado, tranquilo, lento, tentando virar impaciente. Isso é perda de tempo, isso é estrutura. O que é estrutura? Coisa que não muda. O que é acabamento? Coisa que é possível mudar. Então, respondendo a tua pergunta, um tímido não vai virar extrovertido. Um tímido pode aprender técnicas de como ser menos extrovertido. Uma pessoa extrovertida, por exemplo, ela gosta de gente, de tumulto, gosta de conversa e normalmente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina. O que essa pessoa extrovertida, sociável, voltada mais a público pode fazer é ser um pouquinho menos extrovertido, um pouquinho menos falante. Mas extrovertido não vira tímido. Agora, então eu posso entender que a partir dessa visão que você acabou de descrever para a gente, eu posso ter pessoas certas nos lugares errados? E pessoas erradas nos lugares certos. Pode. Isso acontece muito nas empresas. Deixa eu pegar outro exemplo. Por exemplo, tem gente que não gosta de mandar. Tem pessoas em empresas que elas gostam mais de fazer, elas são mais focadas em tarefa. E elas adoram. Um bom vendedor, por exemplo. Ele gosta de vender, ele é habilidoso, ele é bom fechador de negócio. O que acontece de errado nas empresas às vezes? Pega o melhor vendedor e transforma o cara em gerente de vendas. Aí? O cara, não em todos os casos, tem gente que gosta de vender e gosta de mandar. Claro. Mas tem vendedor, por exemplo, e eu estou falando de vendedor de todos os níveis, desde o vendedor mais simples, vendendo varejo, aos vendedores de produtos para Petrobras, produtos de bilhões de dólares. Quando você transforma uma pessoa que não gosta de mandar, que tem dominância baixa, em gerente, ele continua, apesar de ter aumentado o salário e mudado o cargo, ele continua não gostando de mandar nas pessoas. Ele continua preferindo fazer. E aí tem um conflito, você perde o seu melhor vendedor e arruma um péssimo gerente. Eu não estou dizendo que isso acontece em todos os casos. Sim. Às vezes um bom vendedor vira um bom gerente. Por que ele não virou um bom gerente? Porque ele é preguiçoso, porque ele não estudou, porque você tentou mexer na estrutura do cara. Ele não gosta de mandar, ele não gosta de comandar, ele gosta de fazer. Agora, por que a empresa faz isso dessa forma? Porque ele já chegou no topo como vendedor, não tenho mais como remunerar esse cara e pego e transformo, para que eu possa remunerar melhor, transformo em gerente de vendas? Eu tenho uma hipótese para isso. Eu acho que é por falta de autoconhecimento, tanto de quem promove quanto de quem é promovido. Se você perguntar nas empresas de verdade, e eu faço isso há 20 anos, eu sou consultor, o cara mão na massa, o cara que está dentro das empresas, né? Quando você pergunta para as pessoas de verdade, quais são os seus pontos fortes? Elas ficam olhando para minha cara como se eu estivesse falando russo. E as respostas são normalmente são as mesmas. E quando você pergunta para as pessoas quais são os seus pontos fracos, o susto é maior ainda, as pessoas não sabem responder. Eu estou dizendo não é a pessoa de nível operacional, o chão de fábrica, eu estou dizendo mesmo os diretores das empresas, os presidentes. A pessoa que se conhece pouco, ou tem baixo autoconhecimento, dificilmente essa pessoa
vai conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos. Agora, Eduardo, não é também muitas vezes uma questão de hierarquia, de status? Pô, eu era vendedor, agora eu sou diretor de vendas. Eu vou ganhar um cartãozinho escrito diretor de vendas. Eu vou ser admitido no clube dos diretores de vendas. O mercado vai me respeitar muito mais agora que eu sou diretor de vendas e não mais apenas aquele vendedor de sucesso que eu era antes. Se o vendedor também tiver estrutura para comandar, se ele gosta de comandar e se esforça para isso, ele vai dar certo. Se ele não tem na estrutura, ele não gosta de mandar, vai dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, você vai pensar que eu estou ficando louco, o espectador também, mas eu não estou ficando louco. A pergunta é, peru sobe em árvore, Geraldo? Peru sobe em árvore? Eu não faço a menor ideia, acho que não. Eu costumo perguntar isso em treinamentos. As pessoas ficam me olhando com o mesmo rosto que você olhou. Esse cara tá... De onde esse cara tirou essa pergunta? Eu vou perguntar de novo. Peru, o bicho. Não, o bicho. Sobe em árvore? Eu nunca vi, sinceramente. A maioria diz que não. A resposta é, depende do peru e depende da árvore. Como assim? Se você treinar o peru desde pequenininho, com uma árvore pequenininha, se você botar milho nos degraus, ele devagarzinho vai aprendendo a subir na árvore. Ele aprende? Ele devagarzinho aprende. Quando ele for adulto, ele consegue subir numa árvore pequenininha desde que tenha degraus. Aí você está pensando o seguinte, beleza, coloquei o peru em cima da árvore, para quê? O que ele vai fazer lá em cima? Essa resposta eu não sei, a maioria das pessoas também não sabe. O que eu quero dizer é o seguinte, se você precisa de um bicho para subir em árvore, não contrate um peru, contrate um gato, contrate um esquilo, contrate um macaco. Aí as pessoas perguntam, qualquer macaco, Eduardo? Aí eu respondo, depende do macaco e depende da árvore. Temos de mico a gorila. Tem árvore pequena, tem árvore grande. Peru é um bicho que tem dificuldade, mesmo que ele aprenda, é difícil subir. E como é que vai para descer depois? O que eu estou dizendo é que tem muito peru tentando subir em árvore nas empresas. Peru é bom para ciscar. E não é um trabalho nem melhor nem pior do que subir em árvore. Lógico. Se você precisa de um bicho para trabalhar debaixo d'água, contrata um peixe. Tem gente que fala assim, mas Eduardo, o meu filho, ele é gorila. Tem como botar um escafandro para ele trabalhar debaixo d'água? Ou seja, dá para forçar a barra? A pergunta que você me fez. O que eu olho? Eu digo para as pessoas o seguinte, você quer forçar a barra, você quer botar equipamento de mergulho no gorila? Você põe. Eu acho que não vai dar certo. Se você está precisando de um bicho para trabalhar debaixo d'água, contrata um peixe. Ou seja, as pessoas são diferentes, Heródoto. Tem gente que gosta de trabalhar com gente, tem gente que gosta de trabalhar com coisa. Tem gente que é bom para trabalhar em público, tem gente que odeia público. Tem gente que gosta de mandar, tem gente que odeia mandar. Tem gente que adora trabalhar a sua pressão. Isso é estrutura de personalidade. Tem gente que se botar pressão não aguenta. Então, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, e escrevo no livro de maneira bem lógica e coerente, é que primeiro descubra aquilo que você tem talento, o que você gosta de fazer. É lá que está o pote de ouro, é lá que está o sucesso. Aquilo que você odeia fazer, mesmo ganhando bem, como você falou, ó, eu odeio mandar, mas eu vou te pagar $1 milhão por ano. 99% das pessoas vai. Não vai dar certo, se você odeia gerenciar pessoas. Mas a ilusão do status, ou do cargo, ou do dinheiro, ela cega muita gente. Agora, e quando a pessoa acha que tem vontade de mudar e acha que pode mudar, ela pode ou não? Olha, vamos diferenciar em 3 coisas. O que dá para mudar? Tem 3, eu vou resumir, tem 3 coisas fáceis na personalidade da gente analisar. Os pontos fortes, os pontos fracos e os pontos limitantes. O que é um ponto forte? Ponto forte é aquilo que eu faço sem esforço aparente. É fácil eu fazer. Se eu tenho facilidade de falar em público, me convidam para fazer uma palestra, eu ou qualquer pessoa, a pessoa vai e faz com os 2 pés nas costas, e não liga e faz numa boa. Tem gente que se você convidar essa pessoa para dar essa mesma palestra, o cara morre de medo, só de pensar em falar em público. Mas ele não consegue ultrapassar esse medo? Tem gente que vai falar o seguinte, com técnica de oratória, com treinamento, com esforço, você aprende. Aprende. Mas quem é nota 3, quem odeia falar em público, se estudar muito vai virar 5. Agora, se o cara é 7 ou 8, ele naturalmente já tem a facilidade para falar em público e treinar, ele vai virar 10. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais objetivo. Então, um ponto forte é aquilo que eu faço com facilidade. O que é um ponto fraco? Aquilo que eu odeio fazer. Por exemplo, eu sou engenheiro e eu sou péssimo em cálculo. A vida inteira eu fui ruim em cálculo. O tempo inteiro eu sou ruim em cálculo. Mas você não fez faculdade de engenharia? Fiz. E sofri muito para fazer a parte de cálculo. Hoje, como o cálculo sempre foi um ponto fraco,
Eu não faço cálculo, até meu imposto de renda eu tenho um contador que faz para mim. Ah, Eduardo, mas você que é nota 1 em cálculo, você não poderia aprender? Poderia, mas a que custo? É o peru subindo em árvore. Muito esforço para pouco resultado. Em compensação, como eu gosto de lidar com gente, como eu gosto de falar em público, foi nisso que eu me especializei. É muito mais rápido, a gente sobe, a gente cresce mais rápido, a gente aprende mais rápido dentro daquilo que é ponto forte. Ponto fraco, que não atrapalha a minha carreira, esquece, não dá tempo. Aí tem gente que fala assim, mas o que é um ponto limitante? O maior professor, o melhor professor que eu vi na vida, Heródoto, com 20 anos tinha o seguinte sonho: eu quero ser professor, muito inteligente, muito articulado, muito boa didática. Só tinha um probleminha, ele era completamente gago. Gago? Gago. Isso é ponto forte, ponto fraco ou limitante? Isso é um ponto limitante. Por quê? Porque o cara queria ser professor. Se ele não quisesse ser professor, quisesse trabalhar sozinho ou fechado, esse ser gago seria um ponto fraco, ou seja, uma coisa que não iria atrapalhar a carreira dele. Agora, o cara quer ser professor e é gago, o que ele fez? Vai ter que se virar, vai ter que se esforçar. Durante 5 ou 6 anos fez curso de oratória, fez curso de teatro, e passados, ele tem 60 anos, passados quase 40 anos, ele diz brincando o seguinte: eu ainda sou um pouco gago, mas consigo. Então, ele fez o quê? Ele passou a gagueira, que era nota 3, para nota 5. Quando ele diminuiu o ponto limitante, o ponto forte dele apareceu. Sim. Mas ele continua um pouco gago. Então, agora eu digo o seguinte, mas isso não é uma questão de decisão da sua própria vida? Ou eu quero ser professor, né? Eu tenho uma limitação que é essa que você lembrou, eu sou gago. Aliás, eu já entrevistei aqui um consultor gago, aqui no mundo corporativo. Ele é uma pessoa gaga, ele tinha esse mesmo problema. Agora é o seguinte, eu não vou me realizar enquanto ser humano enquanto eu não for professor, pô. Aí é ponto limitante. Se é uma coisa estrutural, e a gagueira tem forte componente estrutural, mas é uma coisa que você tem muita vontade, o gago nunca vai ficar fluente. Agora, se ele ficar menos gago, ele consegue ser professor. Inclusive, essa pessoa que eu estou citando, em palestra, ele conta isso e dá risada junto. Ele transformou a gagueira até no ponto forte. Eu te pergunto então se a carreira que eu sonhei para a minha vida, mas eu faço uma análise dessa, eu chego à conclusão seguinte: não adianta você ir por aí que você não vai dar certo, o que eu faço? Eu paro e faço outra coisa? Pode ser meio radical, mas é isso. Se você tem 20, 30 ou 50 anos, está num lugar, as pessoas perguntam assim: como é que eu sei se eu estou no lugar certo ou errado? Deixa eu te dar uma resposta objetiva. A resposta é simples. 70%, se você estiver no lugar certo, 70% do tempo, as coisas que você faz te dão prazer. Se 70% do tempo as coisas que você faz te incomodam, te trazem desconforto, te irritam, significa que você está no lugar errado. Então, mas não pode ser o ambiente organizacional que me leva a essa situação? Eu posso estar infeliz numa determinada empresa fazendo um trabalho, passo para outra empresa fazendo o mesmo trabalho e estou feliz. Aí é relacionamento. Então, não é um ambiente organizacional? Claro que sim. Vamos pegar um exemplo. Então, o problema não é meu, comigo. Também, é o seguinte, tem as duas coisas. Tem um chefe lá que me enche a paciência e na outra empresa tem um chefe que me ajuda a desenvolver. Tem as duas coisas. Se o seu chefe for peru ou for elefante e estiver em cima de uma árvore, você pode ser o que você quiser. Se o chefe é medíocre, ou é incompetente, ou é chato, ou pega no seu pé, é um elefante em cima da árvore, não tem conserto. Sabe qual é o meu conselho? Muda de empresa. Porque daí vai dar mais certo. Agora, se você... eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não dei certo naquela empresa, mas dei certo posso estar em outra. Claro. Fazendo a mesma coisa. Porque aí é o problema de cultura. A cultura da empresa não bate com a tua. Sim. Agora, você vai numa empresa o segredo de qualquer empresa, eu vou simplificar uma coisa aqui complicada. Quando perguntam nas pesquisas qual é o fator mais importante de sucesso na gestão de pessoas, a resposta quase sempre é a seguinte: é o seu relacionamento com o chefe imediato, não é com o presidente ou com o diretor. Se o seu chefe imediato tem um mau relacionamento com você e com o resto da equipe, o problema é ele, não é a equipe. Agora, se na tua equipe de 10 pessoas, todo mundo faz bem feito, e tem um ou dois, e um desses dois é você, que não consegue fazer, o problema não é a equipe, o problema é que você está no lugar errado. Se você estiver no lugar errado, eu vou repetir, muda de lugar. Se o seu chefe for muito ruim, atenção para uma notícia, ele também não vai mudar muito, muda de lugar.
Mas não está sendo muito radical, eu estou sendo simples. A gente está resumindo uma conversa comprida. Claro. A maioria dos problemas em empresa que eu vejo, eu repito, são 20 anos botando a mão na massa dentro das empresas. O grande problema da maioria das empresas é falta de autoconhecimento. Ou seja, a pessoa certa no lugar errado, ou a pessoa errada no lugar certo. Para isso a empresa não tem um departamento de recursos humanos, não tem um departamento de gestão de talentos para identificar o talento dentro assim, daquele ponto que ela é melhor? Até poucos anos atrás, delegava-se toda a gestão de pessoas para o RH ou departamento de gente, chama-se como quiser, nas empresas muda o nome, mas basicamente é o mesmo departamento. Só que isso mudou. RH numa empresa, ou recursos humanos, deveria ser função de todo mundo, a começar pelo presidente. Quando eu pergunto para os presidentes de empresa quanto tempo eles gastam com seleção e treinamento da equipe, eles me respondem sinceramente que é 1, 2, 5%. Deve ser o contrário. Um presidente, mesmo de empresa grande, deveria gastar no mínimo 1/3 do tempo dele fazendo seleção, participando de treinamento, dando feedback e conhecendo a equipe. Você levantou um problema que na verdade, você levantou um caso que na verdade é um problema. Muitas empresas deixam para o RH a função de fazer gestão de pessoas. Gestão de pessoas em qualquer empresa, seja pequena, seja média, seja grande, deveria ser função de todas as pessoas que têm cargo de chefia, e não só do RH. Então volto a fazer a pergunta. Então, se a pessoa não está no lugar certo, né, fazendo aquilo que ela gosta, alguém tem que identificar isso antes de contratá-la. Claro. Não é verdade? Começa na seleção. Começa na seleção. Porque se eu contrato, aí eu vou descobrir durante o meu período de trabalho lá que eu não estou feliz naquele cargo. Eu não estou rendendo o que a empresa imagina que eu vou render, eu não estou dando o resultado que a empresa espera que eu dê, porque eu não sou pessoa adequada para aquele cargo. Agora, é o seguinte, eu bati na porta, vocês me contrataram. Olha o drama que é isso. Digamos que uma pessoa seja contratada e fique 1 ano lá e depois demitida. Quanto é que custou isso para a empresa? Custou caro. Treinamento, o mau resultado cliente, que ela gerou durante esse período. Claro. Agora, e o outro lado? Quanto é que custou para a pessoa que ficou 1 ano e foi desligada? Custou muito caro também. Sem isso dúvida. Queima currículo. Sem dúvida. Isso atrasa a carreira da pessoa. E até dá um impacto psicológico e acabei sendo demitido depois de 1 ano. E um impacto negativo altíssimo. Pra você ter uma ideia, dependendo da pessoa, é o 2º maior nível de estresse na vida de um ser humano, é demissão. Às vezes 2º, às vezes 3º. Só pior que morte, muitas vezes. Então, o custo é altíssimo. E onde é que começam os problemas? É na seleção. As pessoas são contratadas devido ao currículo, à universidade que fez, aos cargos que passou, e as pessoas raramente são demitidas por resultado, Heródoto. As pessoas são demitidas, a maioria das vezes, por causa de atitudes, por causa de comportamento. E quando eu quero dizer comportamento a cultura da pessoa não bate com a cultura da empresa. Quando esse choque acontece, um dos dois vai sair perdendo. Normalmente a pessoa é desligada, mas a empresa também perde. Sem dúvida. Então, quando você identifica uma situação como essa, alguém vai ter que mudar. Ou mudo eu, ou muda a empresa. Como a empresa não vai mudar, obviamente, mudo eu. Ou mudo do emprego, ou mudo a minha atitude. Quer dizer, posso mudar a minha atitude? Se a atitude tiver relação com a estrutura, não. Não. Por exemplo, a empresa diz assim para você, agora você é um cara que não é dos mais organizados, e a partir de agora eu sou teu chefe, eu resolvi que você vai passar 80% do teu tempo fazendo um relatório para aprender. O cara odeia fazer relatório e é desorganizado. Vai dar errado. Isso é estrutural? É estrutural. Se o cara é desorganizado, é muito desorganizado. Ser desorganizado não é uma questão cultural? É estrutural. Quem é desorganizado desde pequenininho. A gente não aprende. É bagunçado. Quer ver o que a gente aprende, Heródoto? Se eu pegar, vou dar outro exemplo. Eu conheci um gerente industrial que era um líder nato, uma capacidade brilhante, capacidade de interlocução, de perceber problemas. Só tinha um detalhe, extremamente desorganizado, não tinha agenda, chegava atrasado, bagunceiro. Qual foi a minha sugestão? Os pontos fortes, que eram a liderança, a capacidade de perceber o problema antes de acontecer, eles estavam ficando em segundo plano porque um limitante dele, que era a desorganização, estava aparecendo mais. Qual foi o meu conselho para essa pessoa? Cara, seja um pouquinho menos desorganizado. Isso é usando agenda, isso é fazendo curso, estudando vai ficar menos desorganizado. Se você ficar um pouquinho menos desorganizado, ou contrata uma secretária para fazer o teu detalhe, ou alguém para te ajudar a fazer, quando você segura um pouquinho o ponto limitante, você mexe no acabamento.
Quando o ponto limitante deixa de te limitar, o que vai aparecer? Os teus pontos fortes. Aí a coisa anda mais rápido. Então eu não estou dizendo assim, atenção, você é bagunceiro, isso não vai mudar. Não é isso. Se você é bagunceiro e a tua bagunça está te complicando, treina para ser menos, mas você nunca vai virar um exemplo de organização. Se você é introvertido e isso está atrapalhando a sua carreira, treine para ser um pouquinho menos introvertido. Então, se for introvertido, mas isso não vai virar extrovertido. Viu, se eu for introvertido, então eu nunca vou ser ator de teatro, nem de novela. Olha, se você for eu nunca vou ser um showman. Você pode ser muito esforçado, você pode ser peru e você pode aprender a subir em árvore. Mas é tão difícil que o meu conselho é, não vale a pena. É duro ter que dizer isso. Não perca tempo. O fácil é dizer assim, você pode ser tudo o que você quiser, basta tentar. Depois de 20 anos dentro de empresa e mais 20 estudando neurociência e psicologia, eu tenho que ser franco o suficiente para dizer, se você está gastando 80% do teu tempo para melhorar aquilo que você não gosta, você está perdendo tempo. Gaste 80% do tempo naquilo que você é bom, para ficar melhor. E 20% para controlar, ou para consertar, ou para ficar menos ruim aquilo que você odeia. Se você inverter a equação, vai estar errado. É duro, mas eu estou sendo direto e objetivo. Não perca tempo com aquilo que muda pouco. É isso. Tudo bem. Então é quase como se eu tivesse um destino e eu não pudesse mudá-lo. Aí você pode dizer assim, mas você não está sendo fatalista, Eduardo? É destino, eu sou assim e pronto. Olha, deixa eu dar um exemplo. Quando eu era executivo de multinacional, eu era tido como um cara muito rude, muito franco, muito duro, ou seja, eu era considerado meio grossão, sabe? Meio grosseirão. Isso era considerado um defeito social. Quando eu virei consultor, essa minha dureza, essa minha franqueza, virou ponto forte. Começaram a falar assim, nossa, o cara é sincero, o cara diz o que pensa. Antes eu era criticado por ser franco. Agora eu sou elogiado por ser franco. Qual dos dois tem razão? Eu sou a mesma pessoa que eu era 25 anos atrás nessa área. Antes a dureza, a franqueza, era tido como defeito. Como mudei de função, eu sou pago para ser duro, eu sou pago para ser franco, virou ponto forte. O que eu posso aprender, e continuo aprendendo com meus 46 anos, é que eu posso ser franco, eu posso ser direto e não preciso ser grosseiro. Isso é acabamento. Ser franco, ser direto, ser objetivo, é acabamento. Ser jeitoso, falar com mais cuidado para não ofender as pessoas, é acabamento. Ser franco, ser duro, ser direto é estrutura, muda pouco. Aprender a ser franco, aprender a usar melhor a minha franqueza é acabamento. Então, tudo começa antes da seleção, até no autoconhecimento do candidato. Se ele perceber que a cultura da empresa não tem nada a ver com ele, se ele entrar, ele vai passar por. Tudo começa no candidato, antes da seleção. Só que como nem todo mundo tem bom autoconhecimento, a empresa tem que filtrar isso aí. Então, muitas vezes quando a pessoa diz, bom, eu preciso de um emprego, eu faço qualquer coisa. Durante a faculdade eu fui garçom, sem gostar muito de ser garçom. Eu dava aula em hortas comunitárias sem gostar muito de horta comunitária, porque eu precisava trabalhar para comer, claro, para sobreviver, claro, para ter experiência, até achar aquilo. E eu tinha isso claro na minha cabeça, eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu não gostava daquilo. Então, quando a pessoa precisa trabalhar, ela tem que se sujeitar a certas coisas que ela não gosta mesmo. Mas nesse período de 6 meses, 1 ano, 2, que ela está num lugar que ela não gosta, eu não falo assim para ela, peça demissão e vai procurar outra coisa. Se você já souber o que você quer, se prepare para quando você mudar, você já mudar bem, você já entrar naquilo que você gosta. Porque muitas pessoas trocam 6 por 5. Ela sai de uma empresa, por exemplo, ela é contadora, ela odeia contabilidade. Ela já foi demitida 3 vezes. E o quarto emprego que ela procura é de contador. Quer dizer, está insistindo, está batendo numa coisa que ela não gosta, ela só está mudando de lugar. O problema continua o mesmo. Então, muito mais interessante para a carreira do que falar assim, não, eu só vou começar a trabalhar quando tiver certeza, aí ninguém trabalharia. Eu só vou trabalhar quando eu não precisar, aí ninguém trabalha. Você tem que se esforçar assim no começo, você tem que carregar pedra, tem que engolir muito sapo na carreira, mas nesse inteirinho comece a prestar atenção naquilo que você gosta mais. Eu vou repetir, o pote de ouro está onde você gosta de trabalhar, não é onde você não gosta. Carregar pedra dá muito trabalho, eu já carreguei muita pedra na vida.
Só que chega um ponto que com 30, 40, 50 anos a pessoa continua dizendo eu odeio aquilo que eu faço, está errado. Né? Aí a culpa é da empresa, a culpa é do mercado, a culpa é da crise e ele continua carregando pedra. Eduardo, muito obrigado pela participação conosco aqui. Eu queria mostrar mais uma vez a capa do livro do Eduardo, né? Que é mote dessa nossa conversa, que está aqui, olha. Por que é que a gente é do jeito que a gente é? Esse é o título, o subtítulo é Conheça-se Melhor, entenda como os outros agem, gerencie sua vida e alcance melhores resultados. Publicado aqui pela editora Gente, autoria do Eduardo Ferraz, que é um consultor, palestrante e também um engenheiro agrônomo. Eduardo, tem algum endereço pessoal? Você... O meu site é www.eduardoferraz.com.br. Ali tem pelo menos uns 20 vídeos diferentes onde eu falo sobre esse assunto. Tem vários artigos, tem a minha carreira. E o site do livro é www.porquesouassim, tudo junto, .com.br. Então, www.eduardoferraz.com.br e o site do livro www.porquesouassim.com.br. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Ok. Bom, aí está, portanto, mais um conteúdo importante aqui para o nosso mundo corporativo. Hoje falando, então, a respeito de neurociência e psicologia com o nosso convidado, que é o Eduardo Ferraz. Eu quero lembrar você que toda esse nosso conteúdo está aqui à sua disposição aqui na internet. Quero lembrar uma coisa, quarta-feira, às quartas-feiras, o mundo corporativo é ao vivo, 11 da manhã. E na quarta-feira, então, a interatividade é melhor, porque o convidado está aqui, né, e a gente simultaneamente grava para colocar na rede CBN no final de semana. O que ocorreu hoje está gravado e está aqui à sua disposição. Você só entrar nessa página, entrou na página, está aqui à vontade para que você possa ver e ouvir, não tem corte, não tem edição, está um material inteiro para você poder acompanhar. E também tem aqui um espaço para você fazer perguntas. O Eduardo falou muito nisso. Perguntas, comentários, crítica, aquilo que você julgar relevante, não só da entrevista de hoje, mas qualquer coisa que você julgar relevante, você pode fazer aqui no blog do Barbeiro, que sou eu. E quero lembrar e aproveitar a oportunidade, pedir a você que me ajude a divulgar o conteúdo de toda essa massa de conhecimento na área corporativa, dizendo aí para os seus amigos nas suas redes sociais, só para quem você conhece, não vai para mandar spam para ninguém, dizendo, olha, está tudo lá, no cbn.com.br, você clica no blog do Barbeiro, que sou eu. Até mais e obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.